A Sonserina é conhecida pela ambição e capacidade de se adaptar, além de ser famosa por ter membros que são capazes de fazer tudo o que for preciso para alcançar seus objetivos. E, infelizmente, a casa tem uma reputação um tanto manchada pelo fato de muitos bruxos das trevas terem sido da Sonserina. Mas a verdade é que ser Sonserino vai muito além disso. E nesse vídeo aqui eu vou provar que os Sonserinos são incríveis também. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Ainda no primeiro livro, quando o Chapéu Seletor canta a canção das casas, a gente já aprende bastante sobre a Sonserina. Vejam só o que ele diz. Ou quem sabe a Sonserina será a sua casa, e ali estejam seus verdadeiros amigos, homens de astúcia que usam quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram. Os Sonserinos não se resumem apenas à ambição, e nem todos eles são bruxos das trevas. Vejam só, Hogwarts tem uma história de mais de 1000 anos. Vocês acham mesmo que em todos esses anos a Sonserina só produziu bruxos das trevas? Vocês acham mesmo que ao longo desses mais de 1000 anos todo bruxo das trevas da Grã-Bretanha foi estudante da Sonserina? Eu acho que isso é estatisticamente bem difícil de acontecer. O lance é que durante os anos que a gente tem conhecimento na saga de Harry Potter, a gente viu muito Comensal da Morte que tinha estudado na Sonserina. E aí não tem jeito mesmo, porque os próprios livros nos condicionam a pensar que todo Sonserino é vilão, ou quase todo Sonserino, né? Mas o próprio Chapéu Seletor diz que os Sonserinos são amigos fiéis e são homens e mulheres astutos e que sabem usar bem os recursos que possuem. Nem tudo é só sobre ser vilão. Por exemplo, Horácio Slughorn, que foi aluno da Sonserina e mais tarde diretor da casa, sempre teve um profundo desprezo pelas artes das trevas. Basta a gente se lembrar da culpa que ele sentia por ter falado sobre Horcruxes com Tom Riddle. Slughorn tentou por vários anos esconder esse fato por pura vergonha de ter tido essa conversa com Riddle. Além disso, Slughorn nunca se importou com a supremacia bruxa, ao contrário de alguns de seus companheiros de casa. Seu carinho especial por Lilian Evans, mãe de Harry Potter, que era uma brilhante e talentosa bruxa nascida trouxa, era um reflexo claro das crenças de Horácio. Ele admirava profundamente a inteligência e a habilidade de Lilian e tinha ela como uma de suas alunas favoritas. Ele via Lilian como uma espécie de exemplo do que a comunidade bruxa poderia alcançar se focasse no talento e principalmente no caráter dos bruxos, em vez de na pureza do sangue. A gente também tem o exemplo de Omnis Gaunt. Omnis é um personagem criado especialmente para o jogo de Hogwarts Legacy, e no jogo ele é membro da mesma família Gaunt, de onde nasceu o Lord Voldemort. Diferente dos parentes dele que se orgulhavam de sua pureza sanguínea e praticavam as artes das trevas com prazer, Omni desenvolveu uma aversão profunda por essas práticas, e ele se recusava a seguir o mesmo caminho de sua família. Ao invés de buscar poder a qualquer custo, Omnis valorizava a justiça e a compaixão, provando que a verdadeira essência de um Sonserino pode ser muito mais complexa e honrada do que muitos acreditam. Ele é um exemplo gigantesco de um Sonserino que desafiou tradições sombrias e preconceituosas. Então, nem todo Sonserino é assim apaixonado pelas artes das trevas. Os Sonserinos também são famosos por suas habilidades de autopreservação e por usarem técnicas astutas para conseguir aquilo que eles querem. E isso passa a imagem para muita gente de que eles só pensam, só se preocupam com eles mesmos. Na verdade, muitos Sonserinos já mostraram que podem ir muito além de cuidar só de si. Leta Lestrange é um exemplo perfeito para desmistificar essa ideia. No final de Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, ela percebeu que Newt e o irmão dele, Teseu, estavam em perigo e ela decidiu ajudar eles colocando ela mesma em perigo. Fingindo se juntar a Grindelwald, ela destruiu a caveira narguilé dele para criar uma distração e dar tempo suficiente para os dois escaparem. Leta acabou sendo atingida por um feitiço letal de Grindelwald, pagando um preço alto pelo seu ato de bravura. Apesar dela ser conhecida pelo seu jeito um pouco, meio egoísta, no fim das contas ela sacrificou a própria vida dela para salvar quem ela amava. Então ela não era tão egoísta assim, né? E isso mostra o quão leais os Sonserinos podem ser e que eles também são capazes de grandes atos de coragem e sacrifício.
Então uma pessoa pode ter o costume de colocar os outros à frente de si mesma e ainda assim pertencer à Sonserina. Agora, toda essa coragem de Leta Lestrange me leva para um outro ponto. Geralmente a coragem é apontada como a marca registrada de outra casa, frequentemente a casa rival da Sonserina, a Grifinória. Mas vejam só, os Sonserinos também são extremamente corajosos, eles só não saem por aí desnecessariamente procurando por confusão só para mostrar que eles têm coragem. Eles são mais inteligentes nesse sentido, eles são mais astutos, eles são mais frios, eles sabem escolher muito bem as lutas que eles vão lutar, as lutas que valem a pena serem lutadas. Então a coragem e o cavalheirismo são sempre associados à Grifinória, mas isso não quer dizer que eles sejam os únicos corajosos. A verdade é que existem muitos Sonserinos que também demonstraram imensa coragem. Além de Leta Lestrange, que eu acabei de citar, também temos o exemplo de Regulus Black, que decidiu roubar o medalhão de Slytherin de Voldemort com a intenção de destruir a Horcrux para derrotar o Bruxo das Trevas. Regulus virou um comensal da morte ainda muito jovem, mas ele começou a reconsiderar sua lealdade quando viu até onde Voldemort iria para alcançar seus objetivos. Ele ficou especialmente perturbado por ver seu mestre maltratar e planejar matar o monstro, o leal elfo doméstico da família Black. Voldemort fez isso enquanto preparava medidas de segurança para proteger o medalhão de Slytherin. Quando descobriu sobre essa Horcrux, Regulus decidiu que iria destruí-la, mas por volta de 1979 ele foi morto depois de recuperar o medalhão de Slytherin. Além disso, quando o assunto é coragem e Sonserina, a gente não pode deixar de mencionar Severus Snape, que virou o espião de Dumbledore, colocando sua vida em risco constante. É verdade que Snape teve um passado complicado e tomou decisões muito erradas ao longo da vida dele, mas ele acabou mostrando uma bravura impressionante ao se voltar contra Voldemort e ainda continuar convivendo com o Bruxo das Trevas, fazendo parte do círculo íntimo de você sabe quem. Snape conseguiu ocultar seus pensamentos e sentimentos de um dos maiores Legilimens da história da magia, e assim ele foi peça decisiva para a derrota de Lord Voldemort. No fim da saga, o próprio Harry, que não era nem de perto um grande fã de Severus Snape, admitiu que seu antigo professor de poções tinha sido provavelmente o homem mais corajoso que ele tinha conhecido. Então, se você é da Sonserina, a coragem pode ser sim uma qualidade marcante sua. Uma outra marca da Casa de Sonserina é a ambição. Mas essa ambição deles muitas vezes é associada à busca por poder e influência. E isso não é de se surpreender, considerando que ex-alunos como Lúcio Malfoy, Dolores Umbridge e Lord Voldemort tinham realmente esses objetivos. No entanto, existem aqueles cuja ambição se manifesta de uma maneira diferente. Scorpius Malfoy, filho de Draco Malfoy, é um exemplo claro disso. Suas ambições eram mais modestas, focadas em se destacar academicamente e ampliar seu conhecimento mágico. E vejam, o guri era neto de ninguém menos que Lúcio Malfoy, mas ele não puxou nada do seu velho avô. Scorpius era mais voltado para o seu progresso pessoal, ele queria ser uma pessoa melhor, um bruxo melhor. É só a gente se lembrar de como que ele ficou entusiasmado quando encontrou a impressionante coleção de livros de Hermione Granger. Vocês vão se lembrar disso? Bom, não sei se vocês leram Criança Amaldiçoada, mas Scorpius mostra pra gente que nem todos os Sonserinos são movidos pela busca de poder e que seus objetivos, mesmo que aos olhos de alguns possam parecer menores, são igualmente dignos e importantes. Isso demonstra que a ambição na Sonserina pode ser muito variada e nem sempre é ligada ao poder. Agora, muitos membros da Sonserina são vistos como durões, arrogantes, snobs e com mania de superioridade, tipo Draco Malfoy, saca? E realmente durante quase toda a saga, Draco se encaixou perfeitamente dentro dessa visão que muitas pessoas têm dos Sonserinos, inclusive ajudando muitas pessoas a terem essa visão da Sonserina. Draco sempre quis mostrar que ele era superior a todo mundo, ele realmente sentia que era superior a todo mundo. Ele era um verdadeiro valentão e queria mostrar que ele era durão. Porém, nem todo Sonserino é como Draco Malfoy. Aliás, o próprio Draco Malfoy deixou de ser como Draco Malfoy. Draco Malfoy passou por uma transformação significativa ao longo dos anos. Ele foi criado com fortes crenças na pureza de sangue e com um senso de superioridade mesmo. Draco começou a mudar depois de viver o terror e as consequências de ser um verdadeiro comensal da morte. A prisão do pai dele e as pressões de Voldemort fizeram ele repensar suas escolhas e crenças, deixando
de lado a arrogância e o preconceito. Depois da Segunda Guerra Bruxa, ele se distanciou das ideologias de puro sangue e das artes das trevas, e ele focou em criar um ambiente seguro e inclusivo para a família dele, especialmente para o seu filho Scorpius. Essa mudança de Draco mostrou que ele realmente abandonou seu passado e se tornou um cara mais humilde, mais compreensivo e longe de ser aquele cara que se achava superior a todo mundo. E aqui, mais uma vez, eu vou ter que falar do professor Slughorn, porque ele não tinha nada de durão, arrogante, snob e com mania de superioridade. Bom, talvez ele fosse um pouquinho snob, mas só um pouquinho. O fato é que não dá pra chamar Horácio Slughorn de antipático. Ele tinha o clube do Slug e ele gostava de se cercar de pessoas, de alunos que ele via potencial, até porque ele se beneficiava disso depois, né? Nada bobo o nosso Slug. Mas Slughorn nunca foi maldoso ou cruel, muito pelo contrário, ele era muito jovial e cheio de elogios para aqueles que ele achava que mereciam. Ele sabia ser muito agradável e simpático com as pessoas. Então, ser da Sonserina não significa ser sempre uma pessoa durona, snob, arrogante ou com mania de superioridade. Também existe por aí uma ideia de que todas as relações dos Sonserinos são baseadas no interesse, ou seja, naquilo que eles podem ganhar com essas relações, e isso simplesmente não se aplica a todos os Sonserinos. Eu sei que a gente tem o caso de Bellatrix Lestrange, que nunca realmente demonstrou amar o marido dela, Rodolfo Lestrange, e ela se casou com Rodolfo por puro interesse, conveniência e tradição, vamos dizer assim. Os dois vinham de famílias puro sangue e o casamento deles ajudou a reforçar as alianças entre essas duas linhagens que prezavam a pureza de sangue, a família Black e a família Lestrange. Esse tipo de união era muito comum entre as famílias de sangue puro, para manter o que eles chamavam de linhagem pura. Mas vejam, como eu disse, isso não se aplica a todos os Sonserinos. Andrômeda Tonks era uma Sonserina movida principalmente pelo amor. Ela era membro da família Black, uma família absurdamente preconceituosa e com mania de puro sangue, e ela era irmã de Bellatrix e de Narcisa. Andrômeda abandonou sua família inteira por causa do amor que ela sentia por Ted Tonks, que era um bruxo nascido trouxa, e o simples fato dela ter se casado com um nascido trouxa foi o suficiente para ela ser cortada da árvore genealógica da família Black. Ela era completamente devotada à sua filha Ninfadora Tonks, e isso a levou a se aliar à Ordem da Fênix durante a Segunda Guerra. Após a morte de Tonks e Remo na Batalha de Hogwarts, Andrômeda criou sozinha seu neto Ted, mostrando mais uma vez que o amor para ela veio antes da ambição, do poder ou do status de sangue. A gente também não pode esquecer de Narcisa Malfoy. Apesar dela apoiar Voldemort e ter visões deturpadas e preconceituosas, Narcisa era totalmente devotada ao seu filho Draco. Na Batalha de Hogwarts, ela chegou a mentir pro Voldemort, dizendo que Harry estava morto só para poder voltar ao castelo e encontrar seu filho. Agora, assim como a gente fala de coragem e Sonserina e não pode deixar de mencionar o Snape, a gente também não pode deixar de falar de amor e Sonserina sem mencionar o nome de Severo Snape. Ei, eu sei que não dá pra dizer que o Snape é uma das figuras mais amáveis do mundo, mas não dá pra negar também que ele foi muitas vezes movido pelo amor que sentia por Lilian Evans. Afinal de contas, quem não amava Lilian Evans, né? A mais maravilhosa, a mais perfeita de todas na saga de Harry Potter. Enfim, o amor de Severo Snape por Lilian Evans foi fundamental na jornada dele. Esse amor incondicional fez com que Snape deixasse de ser comensal da morte e passasse pro lado de Dumbledore e da Ordem da Fênix, quando ele percebeu que a vida de Lilian estava em perigo por causa de uma profecia que ele mesmo tinha contado pro Voldemort. Depois da morte de Lilian, Snape se comprometeu a proteger Harry Potter, filho de Lilian, mesmo que isso significasse ir contra Voldemort, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida no meio disso tudo, mesmo que o menino, Harry Potter, fosse a imagem expressa do cara que ele mais odiou na vida, Tiago Potter. A lealdade de Snape a Dumbledore foi motivada pelo profundo amor por Lilian e pelo remorso que ele sentia por ter sido um dos responsáveis pela morte dela. Esses sentimentos complexos permitiram que ele atuasse como agente duplo, fornecendo informações cruciais para a Ordem da Fênix. A bravura e os sacrifícios de Snape, impulsionados pelo amor que ele tinha por Lilian, desempenharam um papel vital na estratégia que levou à derrota final de Voldemort. Severo Snape definitivamente é mais uma prova de que os Sonserinos também amam
e amam muito, com muita intensidade. Nem todo Sonserino mantém relações apenas por interesse. Eles também são amigos leais e amam de verdade. Então assim, ó, por mais que eu seja membro da Grifinória, e a minha camisa tá aqui estampada dizendo isso pra vocês, e como membro dessa casa eu tenho o dever de provocar os Sonserinos, eu preciso dizer que eu amo a casa de Sonserina. Certamente eu seria Sonserino se eu não fosse um Grifinório. E mais, hein? Algumas pessoas podem até não gostar da Sonserina e de algumas das características da casa, mas ninguém pode negar que a Sonserina é a casa mais charmosa e estilosa de Hogwarts. Pronto, falei. Agora, se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. E depois disso, me encontra nesse vídeo aqui pra gente trocar uma ideia sobre a minha casa, a Grifinória. Te encontro lá, hein? Accio Nox!